CBN Audiência Pública. Hoje com Murilo Lima. Muito bom dia para você que me ouve pela 98,1 FM, CBN Amazônia Rio Branco, pelo nosso Instagram, no @cbn.riobranco, nos acompanhando ao vivo na nossa live. Todos os dias temos live pelo nosso Instagram, sempre juntos aqui, trazendo para você as principais informações da nossa programação. E a gente também está ao vivo pelo site cbnamazônia.com, no aplicativo da CBN Amazônia para Android e iOS no streaming de Rio Branco. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Estamos iniciando mais um CBN Audiência Pública para falar hoje sobre um assunto que dominou nas últimas semanas a internet no Brasil por um tempo, que são os vazamentos de dados. Nós tivemos 2 casos de vazamentos de dados nas últimas semanas, foram mega vazamentos envolvendo dados de pessoas, habitantes aqui do Brasil. É uma situação que gera uma certa preocupação por conta da grande frequência desses vazamentos, e a gente convidou especialistas hoje aqui para debaterem sobre o assunto. A gente também pode receber as suas perguntas, suas dúvidas sobre o tema hoje aqui no CBN Audiência Pública por 2 vias. Pelo nosso WhatsApp no 992295123 ou pelo nosso Instagram, na barra de comentários ali da live do Instagram. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta para os nossos entrevistados, e eles vão estar aqui à disposição para responder as dúvidas que você tiver. Hoje estamos ao vivo por videochamada com o chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da Polícia Federal do Acre e professor Edicaulin Lima, e também com o CEO de uma empresa de consultoria de segurança, de marketing, e também MBA em finanças e graduado em administração de empresas, Caio Cunha, hoje para debater sobre a questão do vazamento de dados, o que ocorreu nesses últimos 2 mega vazamentos, como a gente pode chamar, que foram expostos, dados de milhões, centenas de milhões de pessoas tiveram seus dados expostos nesses grandes vazamentos. É uma coisa que, como eu já falei, gera preocupação, porque são milhões de pessoas que têm os dados expostos nesses 2 mega vazamentos. A gente vai entender um pouco sobre essa situação e também como você pode fazer para se proteger contra ataques, contra golpes, contra fraudes na internet, envolvendo principalmente seus dados pessoais. A gente vai iniciar o programa a partir de agora. CBN Audiência Pública está no ar. CBN Audiência Pública. Bom, primeiramente quero dar bom dia para os nossos convidados. Primeiramente, bom dia ao Edicaulin Lima, que está ao vivo com a gente por videochamada. Edicaulin, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao CBN Audiência Pública. Bom dia, Murilo, bom dia, ouvintes. Bom dia, Caio. É um prazer estar com vocês aqui sempre para discutir e debater temas de alta relevância como esse. Bom dia para o senhor também, Caio Cunha. Seja bem-vindo. Primeira vez que o senhor vem ao CBN Audiência Pública. Bom dia a todos. Agradeço muito essa oportunidade. Bom dia, Eduardo, e bom dia ao público que está aqui assistindo a nossa conversa hoje sobre segurança de dados. Bom, a gente está hoje falando a respeito do vazamento de dados. É uma satisfação receber os nossos convidados hoje no CBN Audiência Pública. Eu quero só, primeiramente, abrir o assunto falando a respeito do que ocorreu nas últimas semanas, somente para situar o nosso ouvinte aqui da CBN Amazônia, porque nesse ano ocorreram 2 grandes vazamentos de dados aqui no Brasil. O primeiro deles ocorreu em janeiro desse ano, quando mais de 223 milhões de dados pessoais foram vazados para fóruns usados por criminosos digitais. Nesse vazamento foram expostos dados de CPF e outro com um pacote incluindo dados de escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais
como Bolsa Família, renda e score de crédito, que estima se uma pessoa é um bom pagador. Já em 10 de fevereiro deste ano, uma empresa de segurança cibernética disse que dados de mais de 100 milhões de celulares brasileiros foram vazados. Estavam disponíveis informações como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica, minutos gastos em ligação e outros dados pessoais, de acordo com o site de empreendedorismo. Além disso, também foram vazados dados como telefone, formação acadêmica, salário, endereços e até fotos. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, diz que está apurando o vazamento de dados pessoais e a ANPD é o órgão responsável por fiscalizar e editar normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E a primeira pergunta que eu faço para os nossos convidados, tanto para o senhor Caio Cunha como para o senhor Edicaulin Lima, é a respeito dessa questão da frequência desses mega vazamentos, porque é um problema antigo a questão de ataques de hackers, vazamentos de dados, não é a primeira vez que acontece, mas é uma preocupação que gera nesses dois mega vazamentos, porque foram centenas de milhões de dados vazados e aconteceram um perto do outro ali de forma bem recente. Então gera uma certa preocupação por conta da frequência com que isso vem acontecendo. Eu começo primeiramente pelo Edicaulin Lima. Bom, é grave, a gente tem tantas notícias graves no último ano no Brasil que a gente acaba nem se concentrando nesse tipo de situação. Acabou que passou batido por muita gente por conta de problemas até mais graves do que esse, né? Como a pandemia da Covid-19, que tem feito vítimas fatais todos os dias. Então a gente acabou nem ligando muito ou dando a devida atenção a esses 2 mega vazamentos que provavelmente são os maiores do mundo. Já houve vazamentos no mundo com a quantidade de dados maior, mas não com quantidade de dados perenes. Porque você não vai mudar o seu nome, você não vai mudar o CPF, você não vai mudar o seu sexo, a sua idade muda todo ano, mas enfim, se eu souber a sua idade em determinado ano, eu vou saber em qualquer outro. Então, a quantidade de dados que foi vazada em outras ao redor do mundo, vazamentos maiores do que esse, normalmente eram de dados ligados à conta bancária, cartões de crédito, são dados que você pode trocar facilmente. Nesse caso, dados perenes, eu acho que provavelmente essa deve ser o maior de todos os vazamentos, os 2. Então, veja, com essas informações de 223 milhões de brasileiros nas mãos, possivelmente de criminosos, a Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou de ser colocada em vigor ano passado, ela já praticamente não tem nem o que proteger mais, porque já está tudo aí na mão possivelmente de criminosos. Então, isso, na verdade, Murilo e Caio, e ouvintes, e meu amigo Kelvis, que tá nos ajudando aí, isso daí escancarou de vez o atraso que o Brasil está em ter adotado uma medida ou uma lei que proteja essas informações, certo? Veja, a culpa não é da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela praticamente nem existe ainda, ela não foi ainda criado um corpo, não tem ainda documentos, não tem nada. Então, isso, na verdade, mostra o quanto o Brasil está despreparado para esse mundo do século XXI, para esse mundo digital, para esse mundo onde tudo praticamente se resolve de forma digital. Agora, com a pandemia, a gente teve que avançar aí 10, 20 anos em questão de meses, porque a gente está realmente muito atrasado. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, eles aprovaram uma lei de privacidade em 1974. Eu sequer era nascido, como sou muito jovem, sequer era nascido em 1974, certo? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, publicou as suas recomendações em 1980. A Comissão Europeia, em 1995, já estabelecia todos os preceitos mais importantes para a proteção de dados, como segurança e consentimento de uso. Veja, em 1974, quando os Estados Unidos aprovou a lei de privacidade, a internet ainda não existia, a internet comercial. Só existia troca de e-mails, era um negócio ainda muito pequeno, restrito a universidades, não existia internet comercial. A World Wide Web é de 1990. Então, em 1974, quase 20 anos antes, os americanos já estavam se preparando para esse tipo de problema. O Brasil não, o Brasil esperou até o ano de 2020, o Marco Civil é de 2014, mas o Marco Civil basicamente regulou coisas que já estavam acontecendo. Quando o Marco Civil
foi pensado, os celulares ainda não existiam, né? No final, quando o Marco Civil foi colocado em prática, a gente já tinha, por exemplo, mais gente acessando a internet por celular do que por computador. Então é aquela história, a gente está na retaguarda, a gente está no atraso mesmo, a gente está atrasado em relação a isso, porque o Brasil esperou até 2020 para colocar isso em vigor, e em 2021 a gente já sofreu aí a primeira consequência. A gente espera que ocorram mudanças bruscas aí em relação a isso, e a gente vai ter que se preparar, nós, usuários. A minha tia me ligou esses dias, Caio, completamente desesperada, porque descobriu que os dados dela estavam vazados. Eu falei, tia, foram 223 milhões de CPFs. O Brasil tem 210 milhões. Então, com certeza, os dados de todo mundo, os meus também estão lá. O que a gente tem que fazer agora é se proteger. Esse é o recado principal que eu acho que vai ficar para hoje aí na nossa audiência pública. Não é isso, Caio? Perfeito, Ed. Exatamente o que você falou, você abordou bastante pontos muito importantes. A verdade o mundo digital, ele veio para ficar. Ele é uma coisa agora, um caminho sem volta. E ele é muito bom, ele está ajudando muitas empresas, muitas pessoas a vencer, digamos, superar, como o Ed falou. O mundo digital que tinha uma perspectiva de caminho, as empresas estavam querendo investir nesse ramo nos próximos 5 anos, estão tendo que fazer isso em 1, 2 anos, para poder compensar a situação do presencial que você não tem mais. Então, hoje, muitos negócios que antes eram, a gente diz, offline, quer dizer, fora do digital, e hoje estão totalmente no digital. Então, o mundo está lá, está todo mundo lá. E, realmente, a segurança é uma coisa muito importante. Houveram essas invasões e vão ter outras, porque a inteligência, da mesma maneira que tem inteligência honesta, como a maioria da população, tem muito inteligente que estão lá trabalhando propositalmente para achar formas ilegais de manusear dados confidenciais das pessoas. Então, o que é necessário fazer, as empresas, muitas estão indo pelo caminho de buscar alternativas, segurança, etc. Caminhos que como até o Ed falou, existiam leis no passado muito, muito vagas e que agora estão começando a aprofundar. O Brasil está replicando muitas informações fortes da Lei Geral de Proteção de Dados Internacional. Como o Ed falou, os Estados Unidos também está avançando bastante hoje. Lá eles são individuais, cada estado pode decidir, mas o governo federal está buscando alternativas para tentar unificar essas leis de proteção de dados. E o objetivo da Lei de Proteção de Dados, ele é ajudar as pessoas a decidirem ela mesma sobre a profundidade das informações que elas vão disponibilizar. E se ela disponibilizar, as empresas só podem usar esses dados com aquele fim. Ela não pode pegar o dado e usar para comercializar a informação, por exemplo, ou para usar os dados para divulgar para outras empresas, outros negócios, outros meios que não seja aquele que você solicitou e comunicou quando você solicitou. Então, essas leis estão ajudando a gente a aprofundar, porque, como eu falei, o mundo digital, ele é muito bom, ele gera muitos negócios, ele pode ser muito vantajoso, mas o risco da criminalidade é séria e você tem situações difíceis. As pessoas... Teve uma pesquisa até recente que saiu de uma empresa que trabalha com segurança de dados, onde ela levantou que a maioria das pessoas, quando definem uma senha na internet, por exemplo, ela bota uma senha 12345 ou 123, ou seja, a senha mais fácil de ser quebrada, né, digamos assim. Então, a gente tem que também educar o público. Então, as empresas, muitas estão fazendo essa educação, exigindo criação de senhas mais complexas, criando um controle mais seguro para impedir. Mas eu acho que é um aprendizado, né? E como o Ed falou, essa conversa aqui vai abrir os olhos para muitos, para olharem com mais seriedade para a confidencialidade das informações que ela está disponibilizando na internet. Muito bem. Daqui a pouco, Ed Caulen, a gente pode continuar a palavra, porque a gente tem um intervalo comercial para cumprir agora. No Acre são 8h50. A gente vai fazer uma pausa rápida de 2 minutinhos e na volta tem mais CBN Audiência Pública. Um instante só. CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública desta quinta-feira. Estamos falando sobre os últimos vazamentos de dados que ocorreram na internet. Foram 2 mega vazamentos que ocorreram em janeiro, final de janeiro desse ano, e agora, no último dia 10 de fevereiro, foram divulgados por uma empresa de segurança cibernética, mega vazamentos que centenas de milhões de dados pessoais foram vazados para fóruns que são utilizados por criminosos que utilizam esses dados para fraudes, golpes, entre outros delitos praticados na internet. Para comentar a respeito disso, estamos ao vivo com Edcalen Lima, ele que é chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da Polícia Federal aqui no Acre e professor, e também com o Caio Cunha, ele que é CEO de uma empresa de consultoria de marketing, MBA em finanças e é graduado em administração de empresas. Edcalen, o Caio Cunha estava falando a respeito da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Você ia complementar a fala dele, não é isso? Disse que em outubro de 2018, para minha alegria, nós conversamos aqui na audiência pública sobre privacidade na internet, entre redes sociais, entre outras coisas. E naquela ocasião, ou seja, 2 anos antes da Lei Geral de Proteção de Dados ter sido aprovada, eu já comentava que grande parte da internet moderna tem o seu modelo de negócio baseado na coleta, na agregação, na análise e na monetização, que é ganhar dinheiro em cima de dados dos usuários, certo? É o que a gente chama hoje, alguns analistas chamam de capitalismo de dados, ou, se você olhar pelo outro lado, pela outra face da moeda, o capitalismo de vigilância. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o Caio bem colocou, ela veio exatamente para nos dar controle maior sobre isso. Nesse meio tempo aí aconteceu alguns escândalos, por exemplo, lá o Cambridge Analytica, onde os dados de 80 milhões de usuários foram manipulados, as pessoas recebiam notícias que enviesavam a sua opinião política. A gente tem casos interessantes como a eleição americana de Donald Trump, que foi muito baseada nesse tipo de situação. O Cambridge Analytica foi usado para alterar mesmo, para mudar, para enviesar a opinião de alguns ou milhões de usuários. A gente tem o caso do Brexit no Reino Unido, que também é um caso onde o Cambridge Analytica está envolvido. Aqui no Brasil, a gente tem a eleição de 2018, que também teve disparos em massa, muita fake news, a gente sabe disso, muita fake news relacionada a todos os candidatos. De certa forma, pode ter contribuído também para a eleição aqui no Brasil. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para nos dar esse controle. Com esse vazamento, a gente precisa abrir os olhos. Porque, veja, a gente realmente está muito focado na questão da pandemia, nos cuidados, etc., no álcool em gel, lavar a mão e não sei o quê, e morte, 1.000 por dia, 1.000 não sei o quê. Enfim, a gente está muito focado nisso e esquece um pouco. Hoje mesmo, da hora que eu acordei até a hora que começou a audiência pública, eu recebi 5 SMS dizendo que era o meu banco, pedindo para eu clicar lá em algum link, certo? Esse é o risco que a gente está correndo hoje, certo? Quer dizer, em relação ao vazamento, o ouvinte não precisa mais se preocupar, porque já foi. Agora já está na mão, a Polícia Federal abriu um inquérito, o Supremo Tribunal Federal, no inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes já colocou para investigar, porque dados dos ministros do STF, olha só que coisa, dados dos ministros foram vendidos, e dados, assim, muito pessoais, não é coisa que se encontra na internet, são dados que são muito pessoais deles. Então, ele também já abriu uma investigação com relação a isso. Com relação aos dados, já não adianta mais, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que se proteger de agora para frente. E aí o cuidado tem que ser grande. Não é isso, Caio? Muito bem. Inclusive, eu quero implementar a pergunta ao Caio Cunha, porque nessa prática a gente ouve muito também a respeito de golpes e fraudes aplicadas contra pessoas físicas, mas como vocês comentaram no último bloco, a aceleração da transformação digital nas empresas pode ter, de alguma forma, Caio, ter deixado algumas empresas vulneráveis quanto à questão da segurança cibernética, e como é que isso está sendo trabalhado dentro dessas empresas?
Eu acho assim que as empresas ainda estão aprendendo muito, né? Eu vejo, por exemplo, no nosso negócio, que é marketing digital, e a gente compara muitos dados do uso da tecnologia digital no primeiro mundo com o Brasil, por exemplo. E eu faço análises, relatórios anuais, onde eu comento a evolução tecnológica, as tendências para o próximo ano. E eu vejo muito que o primeiro mundo está muito mais na frente. Então, hoje, por exemplo, mais de 50%, a projeção para 2021 é de que até 20% do negócio das empresas no primeiro mundo vão estar sendo gerado via digital. Eu estimo que no Brasil nós estamos em metade desse caminho. É claro que com o Covid, provavelmente isso vai dobrar rapidamente, né, com a situação da crise, da evolução digital, etc. Então, muitas empresas estão acelerando. Então, esse risco que você mencionou é uma possibilidade, sim, porque as empresas não estão preparadas do lado da segurança necessário para impedir. Então, podem estar facilitando. Então, por isso que eu recomendo muito que as empresas e as pessoas têm que olhar, não só depender do outro para fazer a segurança, mas você mesmo ter. Então, por exemplo, uma coisa que eu comentei no intervalo, o Banco Central já disponibilizou o Registrato, né, que é uma forma de você entrar na internet, no Banco Central, e acessar as informações, e ele vai ter todos os dados de alguém que tentou entrar com seu CPF ou sua informação, buscar algum dado fiscal seu, pessoal, usando o digital. Então, você vai poder dali olhar se tem algum risco, se as coisas estão erradas. Então, como o Ed disse, e eu concordo plenamente, quer dizer, a invasão digital, isso já aconteceu. O risco existe e nós temos que criar meios para nos controlar. Então, acompanhar com cautela. Olhar, por exemplo, é comum esse exemplo de SMS, de você receber um comunicado, porque é como muitas empresas estão criando, ou bancos, criando para você poder dar acesso. Então, você faz uma conferência, você tenta o acesso, recebe uma mensagem para SMS, você digita e consegue ter o acesso. Então, os criminosos ou os hackers estão usando esses caminhos para te guiar. Eu mesmo recebi uma vez uma mensagem da minha dentista, do consultório da minha dentista, dizendo: resolvemos distribuir uma premiação durante esse momento de crise, pegue o código que você vai receber no seu SMS e digite aqui. Eu falei, minha dentista nunca pensou em nenhum prêmio desse tipo, então não olha. Então, nós recomendamos, tudo que não é usual ou normal, não considere, né? Então tem que ter muita segurança. Se você desconhece, né, é melhor não acessar, não abrir. Então, olhar dessa maneira. Mas as empresas também, elas estão tomando muitas cautelas, implantando processos de segurança, senhas duplas, intranet para dados mais confidenciais. Então, existe uma tecnologia bastante avançada e as empresas estão seguindo. O que nós achamos importante é educar muito o consumidor para que ele vá aderir e ele também vai exigir das empresas o cumprimento ao máximo sobre as leis, por exemplo. Esses aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados são muito importantes e eles abrangem muito mais do que só a área de tecnologia. Então, nós recomendamos muito para os nossos clientes que eles conversem com seu assessor jurídico para que ele, junto à empresa, analise as características da lei para que ela possa ser atendida em sua totalidade. Porque ela abrange aspectos desde o que você vai fazer com o dado do cliente que está acessando, até como que você vai armazenar e controlar esse dado. Você vai ter que segmentar, porque tem dados que você vai poder usar e tem dados que você não vai poder. E tem também os aspectos todos do controle dentro de casa, de como os funcionários que trabalham manuseando esses dados de uma terceira empresa, por exemplo, ou de uma terceira pessoa, como que eles também vão manter controle e segurança atendendo aos requisitos da lei nesse aspecto. Então, ela abrange várias áreas da empresa e não só a área de tecnologia. Lembrando que dados de 40 milhões de empresas foram vazados também.
Muito bem. A gente vai agora para o repórter CBN e aí na volta a gente tem mais CBN Audiência Pública tratando aqui sobre os vazamentos de dados que ocorreram nos meses agora de janeiro e esse mês de fevereiro. Estamos com o Edicaulin Lima, chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da PF aqui no Acre, e com o Caio Cunha, que é presidente de uma empresa de consultoria de marketing, é também MBA em Finanças e graduado em Administração de Empresas. A gente volta em instantes. CBN Audiência Pública. Estamos de volta com o CBN Audiência Pública desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Seja bem-vindo à segunda meia hora do nosso programa. Hoje estamos falando a respeito do vazamento de dados, os mega vazamentos de dados que infelizmente ocorreram nas últimas semanas. No final do mês de janeiro, dados de 223 milhões de pessoas foram vazados e agora, durante o mês de fevereiro, outros 100 milhões de celulares aqui no nosso país tiveram seus dados vazados para fóruns utilizados por criminosos digitais que praticam fraudes e delitos na internet utilizando desses dados. A gente hoje está conversando com o Edicaulin Lima, ele que é chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da Polícia Federal aqui do Acre, e também com o Caio Cunha, ele que é presidente e cofundador de uma empresa de consultoria de marketing, ele também é MBA em Finanças e graduado em Administração de Empresas. Os nossos especialistas estão trazendo mais detalhes sobre esse assunto, falando sobre os tipos de golpes que acabam acontecendo, como é que esses criminosos agem, como fazer para você se proteger dessas fraudes, desses golpes. E você pode também participar com a gente enviando sua dúvida para o nosso WhatsApp no 992295123. E também por meio das nossas redes sociais no Instagram. Estamos ao vivo pelo nosso Instagram, no @cbn.riobranco. Para você, um excelente dia que está nos acompanhando pelo nosso Instagram, também pela 98,1 FM, pelo site cbnamazonia.com e pelo aplicativo da emissora para Android e iOS na transmissão de Rio Branco. Bom, eu quero começar esse bloco fazendo um questionamento para o Edicaulin, porque a gente tem tantos tipos, e você já citou alguns aqui, de tipos de golpes que as pessoas acabam recebendo. Antigamente, Edicaulin, a gente, na época do SMS, tinha os golpes envolvendo, por exemplo, programas de TV, que enviava mensagem, o programa do fulano de tal, tá oferecendo não sei quanto em dinheiro, R$1 milhão, você foi sorteado, clica aqui para você receber. Hoje já evoluímos para o WhatsApp, e o WhatsApp também tem as suas formas de golpe. Às vezes um contato de um amigo seu, um familiar, acaba enviando uma mensagem para você e falando, olha, quando é que você vai pagar aquele dinheiro? E aquela dívida lá, como é que vai ser? E aí, você pode me emprestar uma grana? É uma evolução dessas formas de delitos que esses criminosos praticam. Agora, como é que as pessoas podem se proteger desses tipos de golpes? E há mais tipos de ações que os criminosos podem estar tomando para tentar roubar os dados dessas pessoas, roubar quantias e tudo mais? Claro, com tantos dados disponíveis, né, para os cybercriminosos, lembrando que como você mesmo já falou, foram 2 vazamentos, num deles saiu CPF, nome, data de nascimento, gênero, e no outro saiu ainda mais coisas, como dados cadastrais, dados bancários, cadastro social, FGTS, INSS, uma série de outros dados. Então, com tantos dados disponíveis, é preciso a gente ficar atento a tentativas de fraudes com as nossas informações. Então, veja, a primeira coisa, você recebeu uma mensagem. Eu sempre dizia, quando perguntavam para mim, quando me entrevistavam sobre isso, eu dizia para a pessoa ter bom senso. Mas nos últimos 2 anos eu descobri que essa não é uma boa dica, porque as pessoas não têm bom senso. E a pandemia do coronavírus é a maior prova disso. Basta você olhar que no feriado de carnaval teve gente aglomerando, em festa, na praia e etc. Então, esquece o bom senso, tá, gente? Que cada um tem o seu bom senso e às vezes o bom senso de cada pessoa não é o correto. Eu tenho uma dica melhor. Duvide de tudo. Duvide sempre. Sempre, 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 certo? Tá barato demais, né? Aquela televisão que custa 5 mil, de repente, do nada, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, porque o seu telefone também foi vazado, tá? Ouvinte, não esqueça disso.
o seu telefone, o seu WhatsApp, os seus dados foram vazados. Então você vai receber todos os dias, provavelmente, eu recebo todo dia, basicamente. Você vai receber promoção, você vai receber aquela TV que custa 5 mil por 2 mil, aquele videogame que custa 6 mil por 1.000. Olha, gente, não existe almoço grátis, tá? Não entendam isso. Não tem almoço grátis. Não tem como você pegar uma TV que custa 5 mil e vender por 2. Não tem pegar um videogame que todo mundo está comprando de 6 e você, nossa, incrível, vou comprar de 1.000. Primeira coisa é duvidar, você precisa duvidar sempre. Não confie em e-mails, mensagens e SMS inesperadas. Você está 3 meses sem falar com teu tio, com teu, sei lá, com teu avô, com teu pai, com teu primo. De repente ele manda uma mensagem te pedindo dinheiro. Que é isso? Não, você liga para a pessoa, liga. Não custa nada. Você dá uma ligaçãozinha ao fulano. Eu recebi a mensagem aqui, você está precisando mesmo? Se você precisar, a gente dá um jeito e tal. Ou então não me liga mais, né? Eu te odeio, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas não confie em e-mails, contatos inesperados, certo? Se qualquer mensagem vem, boleto bancário, agora eles fazem assim, mandam um boleto com seu nome, com CPF, com seus dados pessoais. Isso não quer dizer que aquele boleto é legítimo, certo? Você recebeu um boleto de uma loja que você não comprou, não entrou em contato, não paga. Não, você pode estar transferindo dinheiro para outra pessoa. Recebeu um Pix, agora, conversando com vocês aqui, recebi uma mensagem no meu WhatsApp mandando um Pix, falando do meu Pix, do meu não sei o quê, do meu banco e tal. Então, assim, não, duvide de tudo, porque realmente, assim, com a quantidade de dados que eles têm disponíveis, a quantidade de crimes, de modalidades, tem coisas que a gente nem imagina ainda, eles estão tramando aí, né, porque a mente do brasileiro para esse tipo de coisa, para crime, né, para cometer desvios, ela é muito boa. Se ela fosse boa assim para outras coisas, a gente seria o maior país do mundo, provavelmente, mas para crime a gente é muito bom. Então tem coisas, gente, que eu não sei ainda o que vai acontecer. A gente não sabe ainda como que eles vão lidar com esses dados. Então a maior dica que eu tenho é duvidar. Duvide sempre, sempre. Principalmente quando envolve CPF, qualquer dado pessoal. Você está lá no seu... Inclusive, outra coisa importante agora que eu vou dizer, você está na rede social, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Não entre naquelas coisinhas, com quem eu me pareço, com quem não sei o quê, como eu vou ficar quando eu estiver mais velho, como eu vou mais novo. Isso é para roubar os seus dados. E quando você dá os seus dados, você está dando os meus dados, se você for meu amigo também. Tá? Então não faça isso. Duvide sempre. Eu quero saber como eu vou ficar quando eu estiver mais velho. Espere. Você vai ficar mais velho, você vai ver. Pronto, não tem problema nenhum. Vamos esperar. Se cuide. Melhor jeito. Mantenha o isolamento para não morrer, de não pegar o coronavírus, não morrer ou não matar alguém. Tá? Então, duvide sempre, tá? Porque a gente não sabe nem o que vai acontecer ainda. Os tipos de crimes que eles estão tramando nesse momento, né, Caio? Pois presidente, o Gicaulini citou muito bem esse tipo de crime, e as redes sociais hoje elas estão sendo mais do que nunca utilizadas pelas empresas. Agora, como é que as pessoas podem identificar, por exemplo, quando uma página é oficial, quando é apenas uma página disfarçada, tentando ali se aproveitar da pessoa, tentando enganar ela? Olha, eu acho que tem que tomar muito cuidado, como o Ed falou, né? Você tem que desconfiar de tudo, né? Eu falo mais ou menos isso, no sentido de você tem que questionar tudo. Mas é porque existem muitas... eu vou dizer assim, como eu falei, né? O digital é tão poderoso, tudo é mensurável, ou seja, está tudo disponível. Então, você quando coloca sua imagem lá, ou faz uma medição, esse dado ficou disponível. Ele pode ser confidencial e ter um controle de acesso, mas algum dia alguém pode invadir e extrair essas informações. Então é verdade que o risco é grande, mas você tendo cautela, você consegue controlar. Depende da situação, não disponibilize dados que não faz sentido. Então, outro dia me perguntaram um exemplo, eu pedi para fazer uma coisa, pediram que eu tinha que digitar meu CPF. Por que precisa digitar o CPF para fazer uma compra digital? Então, não está certo, então não digita. Então, seguiu essa cautela para poder permitir. Mas eu acho que as empresas estão fazendo um trabalho muito bom também de criar uma educação para o público. Então, e a lei, voltando a falar da Lei Geral de Proteção de Dados, ela força as empresas a fazer essa educação, a divulgar, a informar para que vai ser usado o dado, qual é o interesse. Então, isso é muito bom.
Já está até chato, né, Caio? Todo site que a gente entra agora pede para cookie. Esse site tem cookie. Exatamente. Tem que apertar OK toda vez. Mas uma coisa que eu falo do digital, e isso é um exercício que eu educo e até faço eu mesmo, de você não só focar num caminho de seleção de coisas que você tem vontade naquele momento. Compras, eu só olho esse tipo de coisa, ou vou ver filmes, só olho esse tipo de filmes. Porque o digital está mensurando isso tudo e está pegando essas informações e dizendo tudo relacionado a esse assunto é o que interessa para o Caio. Então vai só para o Caio esse tipo de assunto. E você começa cada vez mais a limitar seu conhecimento, sua visão do digital e conhecimento de tudo que está disponível. Então vale a pena você quebrar um pouco as rotinas, usar o digital, igual aquela história, né? De se você for ir sempre para o trabalho pelo mesmo caminho, você vai no automático, mas sua mente para de exercitar. Então, o pessoal diz que você deve, então, até mudar o caminho para o trabalho de vez em quando, para quebrar essa rotina. É importante para sua mente também estar aberta. E com isso você consegue captar. Eu não sou psicólogo, tá? Isso aqui é a minha educação aí de experiência de vida, entendeu? Não, mas eu trabalho no meu trabalho de pesquisa, eu trabalho com aprendizagem de máquina. O que o Caio está falando, o Murilo e ouvintes, é em relação ao viés, certo? Se você só consome determinado tipo de conteúdo, ou determinado ideia, ou ideologia e etc., você está enviesando os algoritmos para aquele tipo de conteúdo. Então você só vai receber aquele tipo de conteúdo, você vai criar meio que uma realidade paralela, entendeu? O que ele está falando é o seguinte: dê opção para o algoritmo, né? Faça com que ele treine. Você vê, inclusive as empresas, né? É claro que ele pode falar com mais autoridade em relação às empresas, mas eu como usuário posso falar em relação ao usuário. Então de vez em quando eu estou vendo os meus vídeos lá e eu falo assim, não, vou treinar o algoritmo aqui para ver isso aqui também. Porque senão a gente só recebe determinado tipo de conteúdo. E isso acaba nos enviesando também. Quer dizer, é uma retroalimentação. A gente enviesa o algoritmo e o algoritmo nos enviesa para continuar sempre naquilo ali. A gente não sai daquilo, certo? Tem um documentário sensacional, maravilhoso. Ele não pode falar a marca aqui, mas tem um documentário sensacional num serviço de streaming vermelho. Acho que dá para o pessoal entender qual é, né? Um serviço de streaming vermelho. Tem um documentário maravilhoso chamado O Dilema das Redes. E é sensacional. Eles mostram um exemplo de um rapaz que começa a ver vídeos extremistas. Quando pensa que não, o cara está no meio da rua. Um rapaz normal, comum, que brincava, um jovem, de repente está no meio da rua querendo brigar, derrubar, não sei o que, é preso por conta disso. Então, assim, o que o Caio está dizendo é aquilo que eu falava no intervalo, né? É o que o Santo Agostinho já falava lá no século III. Ele dizia, eu prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me elogiam porque me corrompem. O que ele está dizendo é para você dar um pouco, vamos dizer assim, você dá um pouco a opção de ver outras coisas, certo? Para desenviesar o algoritmo, para você abrir os seus horizontes, né? Ele está falando que ele não é psicólogo, eu também não sou. Mas a gente sabe daquilo. Eu, trabalhando com aprendizagem de máquina, a gente precisa trabalhar com os modelos de pensamento, né? Como a gente aprende. A gente quer que a máquina aprenda como a gente aprende. E a gente aprende enviesado. O ser humano aprende enviesado. Né? Então, isso é uma realidade. Então, que ele tá, até para fazer com que a gente receba coisas diferentes. Voltando em relação agora aos vazamentos de dados, eu quero dar um exemplo bem claro do tipo de perigo que você, ouvinte, está sujeito. Eu, por exemplo, anteontem, hoje é quinta, isso mesmo. Anteontem eu recebi o boleto do meu IPVA no meu WhatsApp. Olha que coisa linda. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu não sei se o Murilo falou, eu não lembro agora, mas foram vazados dados de veículos também. Então eu recebi o meu IPVA, olha que maravilha. Achei, nossa, aí você pensa assim, nossa, como o Detran é maravilhoso. Tá mandando até no WhatsApp da gente o IPVA. Vou pagar esses R$1.000 de IPVA aqui. Aí você paga, quando você vai buscar o documento, você fala assim, cadê o documento? Não, eu paguei. Não, mas não era IPVA? Não era IPVA. Você pagou, deu R$1.000 para alguém que gerou um boleto lá com os seus dados, porque ele tem os seus dados na mão. Então, muito cuidado com isso, gente.
presidente, isso você quer complementar? Eu posso dar um exemplo, um outro exemplo que eu achei muito similar ao que você está falando, Ed, que é o lado, por exemplo, de bancos, né? Então, você tem que tomar cautela, porque a mente humana, às vezes você está preocupado, focado em alguma coisa, e se tua mente, você vê uma situação, chegou, e isso aconteceu pessoalmente comigo também, eu estava nervoso, aborrecido, com milhões de coisas na cabeça, aí chegou uma forma para acessar uma coisa no banco, rapidamente, para poder ter, eu fui atrás, só que depois é que eu me toquei, gente, não faz sentido isso, interrompi. Mas, então eu queria mostrar que tem muitas tecnologias que estão sendo complementares e que entram sobre uma homepage de um banco, uma landing page de um banco e traz uma outra página, né, que você vai digitar ali errado teu CPF, a sua conta, e ele cadastrou o dado de acesso. Agora, então, isso é um risco. Mas o outro ponto que eu queria complementar é que muitas empresas já estão bem avançadas, então o seguro já está bem coberto. Então, esse tipo de problema, quando acontece, se você identifica rapidamente e comunica, você não vai ter risco de ter que pagar pelo fraude, outras coisas, porque as empresas já estão seguradas e têm cobertura. Então, nós só gostaria de reforçar, a cautela é muito importante e o bom senso, né? O uso do bom senso. E, claro, se você está numa situação psicológica de tensão, nervoso e tudo, não faz nada diferente, porque vai dar problema, entendeu? Se estiver com raiva, ocupado, com fome, preocupado, não resolva nada. Essa era a dica que o vovô dizia. Meu avô dizia isso para mim. Se estiver cansado, ocupado, preocupado ou com fome, não resolve nada. Então, o que o Caio está falando é exatamente isso. Agora, eu estou conversando com vocês e recebendo uma coisa incrível. Acabei de receber, urgente, pixcliente, aí o nome do meu banco.com. Se eu clicar aqui, já era. Então, assim, ninguém está livre disso, tá, gente? Ninguém. O que o Caio está falando é verdade. As empresas estão trabalhando mesmo, estão tentando educar, porque é uma questão de educação, que a pessoa pode ficar, não vou mais usar. Que isso? Não é por aí, gente, calma. Continua comprando online. Como? Pega o cartão virtual, todos os bancos já têm cartões virtuais. Existe cartão que você pode usar para uma compra só. Você compra e ele não existe mais, só para aquela compra. Então, assim, existem maneiras assim. Não é isso, Murilo? Quer falar, Murilo? Tá. Isso, eu quero chamar para o intervalo comercial, a gente já está estourando bastante. Tem que faturar, tá certo. Isso, às 9h22. Mas, complementando a sua fala, Ed, no bom acreanês, nada de aperreio. Nada de aperreio. Nada de aperreio. Exatamente. No Acre 922, a gente volta em instantes com o último bloco do CBN Audiência Pública. CBN Audiência Pública. Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, nosso último bloco de hoje do programa. Estamos falando sobre a segurança na internet. Nós tivemos 2 mega vazamentos de dados no mês de janeiro, o primeiro bem no finalzinho ali, próximo do dia 25, e outro agora divulgado no dia 10 de fevereiro por uma empresa. Os 2 vazamentos divulgados por uma empresa de segurança cibernética. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, estamos ao vivo com o chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da Polícia Federal do Acre e professor Edicalin Lima, e também com o presidente e cofundador de uma empresa de consultoria em marketing e que também é MBA em finanças e graduado em administração de empresas, Caio Cunha. Estamos ao vivo pelo nosso dial na 98,1 FM, pelo site cbnamazônia.com, pelo aplicativo da emissora para Android e iOS no streaming de Rio Branco e também pelo nosso Instagram no @cbn.riobranco. Vai lá, você pode nos acompanhar por qualquer plataforma que for. Inclusive estamos presentes também no Twitter e numa página oficial do Facebook da CBN Amazônia, no Twitter no @CBN Rio Branco. Então você pode acompanhar as nossas postagens diárias com os assuntos, os temas e as pautas mais relevantes de todos os dias aqui do nosso Acre, para você acompanhar bem de perto as informações da CBN Amazônia Rio Branco. Bom, estamos no nosso último bloco, a gente tem mais 5 minutos pela frente e eu queria já agradecer a participação enriquecedora dos nossos convidados, dos nossos especialistas. Primeiramente, Edicalin Lima, chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da Polícia Federal no Acre e também professor. Quero agradecer a sua participação, Edicalin. Eu queria que você aproveitasse esses últimos 2 minutos para deixar suas considerações finais, dar suas últimas dicas para o nosso ouvinte. Bom, primeiro agradecer a você, Murilo, a CBN,
ao Caio Cunha, aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir e, claro, ao Kelvis, que está aí na ansiedade do Flamengo ser campeão, né, Kelvis? E agradecer mesmo a oportunidade pela CBN de abrir espaço para esse tipo de informação tão importante e lembrar os ouvintes para tomarem cuidado e duvidarem sempre de qualquer coisa que receberem, qualquer comunicação inesperada, para duvidar. Se tiver alguma dúvida em relação a algo de alguma empresa, entre em contato com o serviço de atendimento da empresa para saber se é aquilo ali mesmo. Quer dizer, prestem atenção nos seus extratos bancários, principalmente em relação a cartão de crédito, caso aconteça alguma compra inesperada, alguma coisa desse tipo. Procurem o registrato, como o Caio Cunha falou. Acabei de ver o meu aqui, fiquei feliz que eu não estou devendo ninguém. Ele fala até isso também, se você está devendo alguém. Já estou feliz, que achava que estava devendo alguém. Então, assim, estejam precavidos, certo? Sempre duvidando de tudo. Essa é a dica. Desconfie de qualquer comunicação inesperada e não deixem de usar por conta disso, porque a internet traz coisas maravilhosas para a gente também. Obrigado, Caule Lima. Obrigado também ao Caio Cunha, ele que é presidente de uma empresa de consultoria em marketing, né? É presidente e cofundador da empresa e também é MBA em finanças e graduado em administração de empresas. Presidente, obrigado por ter participado com a gente. Antes do senhor deixar suas considerações finais, eu quero só falar para o Edicaule. Edicaule, o Kelvis está aqui. Você está ansioso para a conquista do Flamengo, hein, ô Kelvis? É isso aí. Inclusive, a nossa operadora que chega daqui a pouquinho, às 10 horas, assim que terminar o Boletim Acre, depois da audiência, é colorada. Então, olha tá vivendo aqui que beleza. A rivalidade bastante sadia aqui na rádio também. A gente já foi campeão em cima deles em 87. É verdade. verdade. Presidente, obrigado pela sua participação hoje aqui, foi bastante enriquecedora também. Deixe suas considerações finais, suas últimas dicas para os nossos ouvintes a respeito do assunto. Obrigado. Mas vou falar uma dica. Eu também sou ex-flamenguista de muito tempo, tá? Na época do Rio eu era flamenguista, mas já faz tantos anos que era a época do Zico. Então, você não acredita. Não, então vou falar um pouquinho só para encerrar aqui sobre o digital. É um mundo maravilhoso. Digital é uma coisa assim fantástica. Tem muitos caminhos para você navegar pelo mundo digital e ter muito sucesso. Poder conviver, atraindo, gerando negócios interessantes, atraindo público, se comunicando. Então ele é muito valioso, mas ele é um risco como qualquer outro e você tem que tomar cuidado para navegar usando das cautelas, das ferramentas de segurança disponíveis. Então nós recomendamos muito você poder usar, mas fazer de uma maneira cautelosa, com segurança. E tanto do lado da pessoa física como do lado da empresa. E usando esses meios de controle, como já falamos, tem várias formas de você controlar, navegar isso com tranquilidade. Então desejo muito sucesso no mundo digital para todos os ouvintes aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado ao professor Edicaule. Para você que está aí nos acompanhando de casa, um excelente dia, que as coisas possam dar certo hoje nessa quinta-feira. Vamos torcer para que os rios aqui do Acre deem vazante, para que as coisas possam voltar a melhorar, não somente no nosso estado, como também no nosso país, um futuro melhor para todos. Tivemos os trabalhos técnicos de Kelvis Miranda, a gerência de jornalismo é de Geice Negreiros e a direção regional de jornalismo é de Elisandro Oliveira. Hoje com Murilo Lima. Para você um excelente dia, um forte abraço, continue ligado na nossa programação. Em seguida temos o repórter CBN e na sequência o Boletim Acre com Elisânia Dinarte. Tchau, tchau. CBN Audiência Pública.